O senador Marcos Duval, em pronunciamento divulgado pelas redes sociais, anunciou a propositura de uma proposta de emenda à Constituição para reforçar a vedação de manifestações político-partidárias de ministros de altas cortes do Judiciário brasileiro. O senador disse: "Lembram das frases 'perdeu Mané' e 'derrotamos o bolsonarismo'? Esse tipo de comentário tem sido cada vez mais comum, vindo de magistrados." O senador lembrou: "A mídia já noticiou casos de altos magistrados discursando em eventos políticos, aparecendo em redes sociais e concedendo entrevistas a programas de televisão e rádio com falas e manifestações de natureza político-partidária. Essas falas fogem muito do que esperamos de um magistrado, que deve ser imparcial, é óbvio. Por isso, apresentei uma PEC para vedar a magistrados de exercerem atividades político-partidárias e também de se manifestarem publicamente sobre assunto de natureza política, partidária e ideológica, manifestando parcialidade, conflito de interesse." Marcos Duval fez um apelo: "Estou colhendo assinaturas, que são no mínimo 27, e eu peço a vocês que cobrem e peçam aos senadores do seu estado para subscreverem essa PEC. Nós precisamos dar moralidade ao judiciário." Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares.
buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, lembram dessas frases? Perdeu, mané. E a outra, derrotamos o bolsonarismo. Esse tipo de comentário tem sido cada vez mais comum, vinda de magistrados. A mídia já noticiou casos de altos magistrados discursando em eventos políticos, aparecendo em redes sociais e concedendo entrevistas a programas de televisão e rádio com falas ou manifestações de natureza política partidária ou ideológicas. Essas falas fogem muito do que esperamos de um magistrado, que deve ser imparcial, é óbvio. Por isso, apresentei uma PEC para vedar a magistrados de exercerem atividades político-partidárias e também de se manifestarem publicamente sobre assuntos de natureza política, partidária e ideológica, demonstrando de forma parcial conflito de interesse. Estou colhendo assinatura, que são no mínimo 27, e eu peço a vocês para que vocês cobrem e peçam aos senadores dos seus estados para subscreverem essa PEC. Nós precisamos dar moralidade ao judiciário. Porque vai juntar com a denúncia que o Congresso americano fez. Então o Congresso americano lá está dividido também entre Biden e o Trump. Aqui é Lula e Bolsonaro. Então pode ser que a OEA, que tem a sua maioria da esquerda, dê benefício ao Joe Biden. E o Congresso, que foi do grupo do Trump, que apresentou essa denúncia. Só que estão se construindo um dossiê mais robusto, né? Bom, então nós temos que todo mundo que sofreu de certa forma, até aqueles que estavam no aeroporto e tiveram sua casa invadida, como a minha, ter invadido a minha casa e meu gabinete sem autorização do Conselho de Ética foi uma violação, foi uma invasão criminosa entre outro poder. Se fosse outro presidente do Senado, tinha tido uma crise
na nossa democracia que nunca foi visto. Porque em 200 anos foi a primeira vez, e foi comigo. A primeira vez com decisão monocrática, a decisão de um único juiz para invadir um gabinete. A minha sorte e o azar deles é que foi comprovado, porque eles tentaram de tudo, achar algum documento de corrupção, algum dinheiro, né, de corrupção, algum envolvimento a crime organizado, algum movimento incentivando atos antidemocráticos, algumas fotos deu no local do dia 8 depredando, ou incentivando, ou financiando, etc, 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 e nada foi encontrado. Então, pela primeira vez na história, eu escuto nos corredores do Congresso que eu sou o primeiro parlamentar que teve o gabinete invadido ilegalmente e o primeiro parlamentar na história que a polícia saiu do gabinete sem nenhum equipamento ou nenhum crime achado ou comprovado, sei lá o quê. Então, eu sempre disse que eu sempre avisava o Ministério Público de cada centavo que passa no meu gabinete. Continuo fazendo, quebrar a cara. Bom, a questão das eleições, eu tô achando estranho a imprensa não tá tocando na questão da eleição que foi, como ele disse, se eu falar o restante da palavra eu posso ser aí banido aí, ó, jogado mais ainda para o escanteio. Mas eu não tô falando da urna, não. Eu tô falando exatamente dos pedidos irregulares, para não dizer ilegais, do ministro para as big techs para tirar os influenciadores de direita e isolar com menos visibilidade todos os blogueiros ou youtubers ou sei lá o que de direita. Numa eleição presidencial, você ter apenas 2 milhões de votos de diferença é uma coisa bizarra, uma coisa extremamente bizarra. 35 milhões de votos para um, 30 milhões e pouco de votos para outro, e 2 milhões só de diferença. Só o que foi feito de pedido de cala-se à direita e dê mais espaço para a esquerda nas redes sociais, dá essa diferença. Então eu vou apresentar, faço aqui uma denúncia para o Elon Musk está vindo com esses documentos que vão comprovar que foi feito pedido sem embasamento nenhum. Ah, tá no inquérito, mentira. E sabe por que o inquérito fica em sigilo? Não é possível que vocês não captaram ainda, mas fica em sigilo para que ninguém tenha acesso às aberrações que são colocadas dentro do inquérito. E tem outra coisa, os inquéritos são feitos pela Polícia Federal, que pede prisão, busca e apreensão, tantos anos de cadeia, tudo. O ministro apenas valida. Não posso ter certeza, porque eu não tenho prova, mas é muito provável que ele deve colocar, no inquérito de fulano, acrescenta isso, aquilo outro, que eu vou dar aqui o ok. Entendeu? Então, eu fiquei muito triste de ver os policiais federais que eu conheço, foram os meus alunos, entrando no meu gabinete, na minha casa e tal, assim, além de não encontrarem nada, que eu sabia que eu não ia encontrar nada, ficou uma situação muito constrangedora, que muitos eram amigos, alguns são ex, porque eu não faço questão mais de falar por conta de detalhes que um dia eu posso até contar para vocês da traição. E não, a gente é obrigado a cumprir. Deixa eu explicar para vocês.
Vamos dar um exemplo. A Polícia Federal faz o inquérito, levanta todas as provas, então tá lá todas as provas e tal, e precisa então agora invadir o gabinete para ver se encontra documentos para coincidir com outro aqui, para poder dizer que Duval estava envolvido com alguma coisa. Aí ele manda isso para a PGR. A PGR, quando recebeu lá o pedido, ele negou tudo. Quando foi pro STF, o ministro Alexandre de Moraes autorizou tudo, mas partiu da Polícia Federal. Os delegados da Polícia Federal que estão comunados com o ministro Alexandre de Moraes, não todos, tá? Não vamos generalizar, porque assim como tem em todos os lugares pessoas boas, tem pessoas ruins também, que não gostam de mim, não gostam pelo mesmo motivo que os outros gostam. Então, a gente não tem o que fazer, né? Então, esse documento que foi feito em abril de 2016 é o documento que todos os brasileiros que foram censurados, presos, ficaram naquele galpão, sem água, sem banheiro, sem nada, e eu fui testemunha porque eu estive lá, e etc, etc, qualquer coisa que sofreu ilegalmente, que está fora da Constituição e fora dos direitos humanos, podem entrar com a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, então tá aqui, é um documento importante para vocês entrarem na OEA, na Comissão de Direitos Humanos. Bom, a bomba que eu tenho para falar é que no campo de concentração, eu tive lá. Infelizmente, eu fui o único parlamentar que tive lá. Falar infelizmente, hoje teve uma situação muito delicada que com a direita. A gente num grupo, eu citando sobre esse documento, a minha ligação com o serviço de inteligência de algumas instituições americanas. Eu não vou dizer o nome do deputado federal, mas foram dois que de forma muito grosseira falaram que era tudo mentira, que eu não tinha ligação nenhuma com o serviço secreto e de inteligência. E eu tive que mostrar documentos e cartões dos tratamentos sobre o Alexandre. E se acreditaram ou não, eu não sei, mas se acharam que eu estava sendo um enganador, como se a imprensa que investigou minha vida inteira não fosse descobrir alguma coisa que eu tivesse dito mentira. Mas ver dois deputados federais da direita me xingando como se eu estivesse enganando, que eu não tenho ligação nenhuma com instituições de inteligência, é uma coisa assim. Poxa, bota no Google no meu nome e vão ver a história aí. Você acha que a imprensa já não, se tivesse visto que era mentira, já não tinha divulgado nos quatro cantos para queimar meu nome? É claro que naquele período o Lula bancou o Ministério da Comunicação um valor expressivo para ser divulgado para toda a imprensa, que eu estava ficando doido. E muita gente até hoje fala sobre isso. Acredita no que critica a imprensa tradicional, mas acredita no que ela fala. Eu não consigo entender isso, né? Porque eu não assisto.